Olá, meus amigos. Este é mais um momento de felicidade em que nós participamos do projeto Comunhão no Lar, um projeto da DED, da Comunhão Espírita de Brasília, essa casa que a todos nós trata, que a todos nós acolhe, esse porto seguro, especialmente naqueles momentos em que as provas mais difíceis nos chegam, nós encontramos nessa casa toda a consolação necessária para prosseguir nas nossas experiências. Viemos à Terra para ter experiências que nos façam, a cada dia, mais sensíveis, mais humanos, mais caridosos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma questão que está aqui no nosso primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Ele teve uma primeira edição com um pouco mais de 500 questões. Kardec foi tão procurado em casa ou por cartas, por pessoas que queriam saber, que tinham outras dúvidas, que a edição seguinte, a que nós temos hoje, é composta por 1018 ou 1019 questões, dependendo da forma como foram numeradas. Muitas vezes nós falamos aos alunos para lerem esse livro fundamental e eles se preocupam com um número enorme de perguntas e respostas e nós os dizemos, procurem o índice. No índice vocês vão encontrar uma quantidade enorme, um leque enorme de assuntos. Procure aquele assunto que no momento lhe dá mais interesse e aí comece a estudar esse livro que muda a nossa encarnação, que amplia os nossos pontos de vista. Hoje eu tive vontade de falar sobre uma questão que me toca muito, que é muito interessante, que é a questão de número 642. Diz ela assim, pergunta Kardec, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Primeiro nós vamos começar lembrando que no nosso patamar espiritual é impossível não praticarmos o mal. Mas ainda que isso fosse possível, a resposta é não. É preciso que se faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então aqui nós vamos ver a necessidade de trabalho, de serviço, de praticar o bem no limite de nossas forças. Nós vamos ver lá em João, capítulo 5, versículo 17, quando nosso mestre querido Jesus afirmou, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. E com o avanço tecnológico que vem acontecendo de forma rápida, nós vamos sempre sabendo que as sondas espaciais, conforme avançam no multiverso, veem que ele continua se expandindo. Não mais universo, mas multiverso que não para de se expandir, já que, como anunciado por Jesus, ele trabalha e o Pai também trabalha até hoje. Nós vamos ver
nas questões de número 674 a 685A, outras questões sobre a lei do trabalho, mostrando que essa é uma lei divina e que é através do trabalho que a nossa moralidade, que a nossa inteligência vão se desenvolvendo. Emmanuel nos fala isso em inúmeras mensagens, nos fala no livro especialíssimo chamado Pensamento e Vida, e faz a separação entre os dois tipos de trabalho. O trabalho-ação, o trabalho das coisas externas, o trabalho em que toda a criação divina está envolvida. Lembra ele que, inclusive, nas zonas umbralinas existe trabalho. E o outro trabalho, o trabalho-serviço, o trabalho-amor, o trabalho-caridade, o trabalho-evolução. A ociosidade não é um propósito. Aquela nossa ilusão de que após o desencarne viveríamos nas nuvens como anjinhos tocando flauta faz parte de um passado remoto em que não tínhamos um pensamento lógico capaz de dar conta da realidade divina. O trabalho é um bem necessário diário. Nós vamos ver, inclusive, em nosso lar, quando André Luiz quando ele sai do hospital, quando ele é recebido na casa de Lísias, seu enfermeiro, por sua mãe, Dona Laura, e quando a partir daí ele começa realmente a se recuperar, ele começa a sentir a necessidade de trabalho. Interessante que depois de um certo tempo, Lísias o aconselha a procurar o mentor Clarencio na busca de trabalho. No dia seguinte, André Luiz vai até Clarencio e se surpreende porque já encontra lá algumas pessoas e vê que as pessoas são, de forma didática, atendidas em duplas. André Luiz espera e na hora que é chamado junto com uma senhora muito chorosa. A senhora é convidada a falar primeiro e pede a Clarencio a possibilidade de interceder por seus filhos na terra. Clarencio lhe mostra que no momento não é possível. E por que não é possível? Porque recolhida há tempos no mundo espiritual, depois de várias opções oferecidas a ela de trabalho construtivo no bem, em nenhum desses trabalhos ela conseguiu se encaixar. Em cada trabalho para o qual era encaminhada, encontrava dificuldades enormes e acabava abandonando esses trabalhos, se recolhendo quase sempre aos campos de repouso, não tendo bônus horas, tendo uma quantidade insignificante de bônus horas. Clarencio, então, a adverte e André Luiz está assistindo a isso. Essa é a grande didática desse encontro. E quando chega a hora de André Luiz falar, ele já está de uma outra forma, com uma outra expectativa, ele já está humilde, ele já sabe o caminho, sabe que o caminho para se ter qualquer vantagem no mundo espiritual é o trabalho no bem. Todos trabalham, toda a criação divina trabalha.
desde as larvas, os vermes, as formigas, as abelhas, trabalham e trabalham de forma organizada. Nós podemos ver a organização maravilhosa que há nos formigueiros, por exemplo, nas colmeias, e conforme o espírito vai evoluindo, o seu trabalho vai se especializando, o seu trabalho vai tomando uma perspectiva maior. Ele já não trabalha apenas para os seus, ele trabalha para todos aqueles que estão aquém da sua evolução. Nós vamos ver também no grande livro Nosso Lar que o governador, o espírito mais avançado da colônia, jamais tira férias. Não há férias, não há feriados, ele trabalha incessantemente, assim também como um outro espírito boníssimo, a quem se dá o nome de Veneranda. Veneranda trabalha aquela época há 200 anos sem uma folga. Não por acaso, apenas o governador e Veneranda são os dois espíritos de Nosso Lar que já conseguiram avistar Jesus. Apenas o trabalho faz com que a evolução, com que a sensibilização aconteça e que o espírito cresça a ponto de entender a sua necessidade, que é sempre a de servir aqueles espíritos que vêm à sua retaguarda. Quanto mais o espírito sabe, mais ele deve àqueles que não sabem. Quanto mais o espírito evolui, mais ele deve aos que evoluíram menos. O trabalho é incessante e para esses espíritos puros, o trabalho é o alimento de suas almas. Eles não se exaurem, as energias não acabam. Nós vamos ver também no Evangelho de João, quando Jesus diz que o seu alimento é trabalhar para Deus. Que grande beleza, não é? Jesus se alimenta do trabalho que faz para Deus. Assim, cada um de nós, no nosso patamar espiritual, vamos entendendo a necessidade desse trabalho que está aqui referido na questão 642. Trabalhar no limite de nossas forças. Não apenas o trabalho com fins de se receber proventos, mas o trabalho para ajudar a evolução de todos. Muitas vezes, no mundo comum, a pessoa galga postos no trabalho mundano, e ao invés de se abrir para ajudar a outros, se encastela, se fecha, procurando privilégios, procurando muitas vezes prejudicar a outros para continuar na sua ilusória subida social. Nos mundos felizes, isso acontece justamente ao contrário. Imaginemos nos mundos felizes, nos mundos ditosos, onde todos os espíritos, já sem nenhum interesse pessoal, já pensando apenas em toda a criação divina, trabalham incessantemente para cumprir
os desígnios divinos. Nós vamos encontrar também em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, quando Jesus diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É Jesus mais uma vez dizendo de sua condição de servir, de procurar servir sempre. No momento em que estamos trabalhando, estamos protegidos de qualquer mal maior. Paulo, o antigo Saulo, quando já largara o homem velho, começou a fazer suas viagens. Antes trabalhou como tecelão, aprendeu o valor do trabalho manual, depois começou a tecer os fios do Evangelho. E quando começou a fazer as suas viagens, foi convencido por Barnabé a levar junto com ele João Marcos, um adolescente, filho de Maria Marcos, que normalmente hospedava Jesus e seus seguidores em sua casa. Paulo aceita levar João Marcos, embora ele fosse ainda um adolescente ainda muito imaturo, e como Paulo temia, conforme a viagem ia acontecendo, conforme as coisas difíceis iam aparecendo, João Marcos queria voltar para a sua casa. Paulo não poderia deixá-lo voltar sozinho e não poderia interromper suas viagens. Então dizia sempre a ele: continuaremos até a próxima cidade e na próxima cidade veremos o que podemos fazer. Assim foi acontecendo, cidade após cidade, João Marcos muito rebelde, até que um dia, por intuição divina, Paulo começou a lhe dar pequenas ocupações. Essas pequenas ocupações operaram uma transformação espiritual em João Marcos, que passou a ouvir, a falar com aqueles sofredores e absolutamente esquecera os sofrimentos, a dureza da viagem. É assim que o serviço ao próximo, é assim que o trabalho ao próximo faz com cada um de nós. Imaginemos nos mundos ditosos. Esses mundos ditosos, esses mundos celestes, onde apenas os Cristos vivem, como deve ser a relação de trabalho, como deve ser a relação de amor, que nós nesse momento apenas podemos intuir. A intuição dessa felicidade, não qualquer felicidade, uma felicidade que opera o bem, que opera o belo, que opera o bom. Essa intuição deve nos ajudar diariamente a seguir os nossos caminhos. Os nossos caminhos estão sempre no serviço cristão, no serviço àqueles que sofrem mais do que nós, no serviço àqueles que ainda não conhecem Jesus e que, com o nosso testemunho, podem começar a conhecê-lo. Servir no limite de nossas forças. Esse deve ser o nosso lema. Depois de um trabalho de serviço no bem,
todos nós, por pequenos trabalhadores que ainda sejamos, todos nós somos capazes de sentir uma energia renovadora. Todos nós saímos dos trabalhos necessários renovados. Como disse Jesus, o trabalho de Deus alimenta a alma. Mesmo nossas almas, ainda tão endurecidas, ainda tão impermeáveis, já se alimentam do mecanismo bendito do trabalho pelo próximo, seja esse próximo quem for. Não apenas um trabalho por esse pequeno grupo que nós chamamos de família, mas um trabalho pela humanidade. Um trabalho que vai tornando a todos nós mais sensíveis, mais humanos, mais caridosos, mais capazes de caminhar juntos em direção à luz divina. Jamais chegaremos à luz divina e, dessa forma, à real felicidade, deixando irmãos para trás. Que lembremos diariamente da necessidade de reservarmos nas nossas agendas, muitas vezes cheias de compromissos que nada nos acrescentam. Não nos esqueçamos de deixar pequenos momentos para o serviço ao próximo, para uma leitura de uma mensagem do bem, para uma reflexão, para uma conversa, para a prática da caridade moral e material, para que assim possamos ir todos juntos, melhorando os nossos itinerários, escrevendo com lápis amorosos os nossos novos caminhos. Que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus abençoe aos nossos lares e que possamos seguir como fiéis trabalhadores do Cristo. Ser fiel trabalhador do Cristo é viver, é respirar um clima de caridade e de fraternidade. Que Jesus esteja com todos nós, graças a Deus.